dia. Deus nos abençoe a todos. Nessa manhã, 7 de setembro, estamos enfrentando muitos desafios, né? O momento atual é um momento de tomada de decisões, de autoconhecimento, de autoaprimoramento e de tomada de decisões. O planeta evolui e nos convida a seguir esse roteiro. Mas o autoenfrentamento é para os fortes. E às vezes a gente reluta um pouco em dar alguns passos, como que receoso do que está por vir. E aí, às vezes, a gente pode acusar os outros, acusar os governantes pelas coisas que estão acontecendo. Mas, na verdade, a nossa visão ainda é um pouco equivocada. E o tema de hoje é esse, é o item 24 do capítulo 5 do Evangelho, que diz para a gente o título assim, a verdadeira desgraça. Você, puxa vida, a verdadeira desgraça. Então, se está falando da verdadeira desgraça, então, primeiro, a desgraça existe. Segundo, existe a falsa desgraça também. Afinal de contas, o que é uma desgraça, né? A gente pode trazer essa palavra no sentido assim de algo ruim, desagradável, né? Que a gente não gostaria de experimentar. Então, por que essa questão da verdadeira desgraça? Porque às vezes a gente passa por situações na vida e que a gente coloca isso na caixinha da desgraça, né? Sim ou não? Sim. Por exemplo, o próprio Evangelho cita para a gente que às vezes o berço vazio sem o anjo que nele sorriu. Nossa Senhora, que testemunho forte, né? Você ter o desafio da gestação, ter o seu nenenzinho, e aí o nenenzinho retornar ao plano espiritual. A gente quer que aquele nenenzinho cresça, envelheça, e que a gente retorne antes dele, né? E não você devolver ainda aquele nenenzinho. Então, quando isso bate na nossa porta, a gente fica triste, chateado, revoltado. A gente disse aquilo ali como desgraça na nossa vida. O Evangelho diz para a gente também que o fogão sem fogo também a gente costuma chamar de desgraça. Olha, todos nós precisamos comer, estamos encarnados, a gente tem fome. A gente precisa alimentar o corpo para o corpo gerar energia para a gente trabalhar. A gente dá conta dos nossos compromissos. Ficar com fome é uma coisa muito complicada. Mais do que ficar com fome é você não poder, por circunstâncias variadas, levar o alimento para casa. Muito complicado. Então a gente costuma também colocar isso na caixinha da desgraça. Ele diz para a gente que a angústia da traição a gente costuma colocar na caixinha da desgraça. A traição, aí a gente pode pegar essa traição aqui em vários formatos. Não só aquela traição entre duas pessoas, do casal. A traição nas suas mais variadas expressões. A gente costuma ter muita dificuldade de lidar com a traição.
né? Porque afinal de contas a gente deposita uma confiança, deposita uma esperança, e alguém, da noite para o dia, olha a gente no chão e a gente fica assim: e agora? Eu acreditava tanto em fulano, acreditava tanto nisso, acreditava tanto naquilo, agora. São situações que se repetem e que desestabilizam a gente. A gente tem muita dificuldade de lidar com esses reveses que fazem parte da vida, mas que quando bate na nossa porta, a gente tem muita dificuldade de lidar. O credor que ameaça. Nossa, mãe, que constrangimento, que dificuldade ter alguém batendo na nossa porta, cobrando uma dívida nossa. A gente até reconhece que deve, porque afinal de contas, você está batendo, porque a gente está devendo. Mas o que a gente espera do credor? Primeiro, que ele desapareça, né? Segundo, quando ele desaparece, que pelo menos ele dê tempo para a gente. Não tem aquela história: Deus não nega o pai quando puder. Mas imagina que sofrimento, que angústia, uma pessoa todo dia te constrangendo, te cobrando por uma coisa que é devida, que é devido, né? Outra coisa que ele fala para a gente: o desnudamento do orgulho. Isso aqui é uma outra coisa que machuca muita gente, porque a maioria de nós criou uma imagem do que a gente é. Só nós acreditamos naquela imagem, mas a gente acredita realmente. As pessoas que convivem com a gente sabem que a gente não é nada daquilo, mas a gente acredita que é. E quando a gente é confrontado nas situações do dia a dia, e que a gente começa a verificar que a gente não é aquilo que a gente imaginava, porque para os outros não é novidade alguma, a surpresa para a gente tem dificuldade em lidar. Então o Evangelho traz algumas situações, dentre uma infinidade, que fazem parte do nosso cotidiano e que a gente acostumou a colocar na caixinha da desgraça. Mas como a visão é espiritual, não é material, eles apresentam para a gente uma forma de pensar diferente da nossa, para que a gente possa analisar as coisas. Por quê? Porque se nós somos seres espirituais, nós estamos numa experiência material. Esse conjunto que nós acabamos de colocar dentro da caixinha da desgraça é o conjunto de circunstâncias e eventos pertencentes ao mundo material, com o qual nós estamos ligados momentaneamente e que constrange a alma, o ser encarnado. Mas que em muitas situações são muito importantes para a gente. Mas como é da lei que a gente queira sempre o melhor, isso faz parte da lei divina. A gente confunde o que é melhor. Aí a gente entende por melhor aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, e não aquilo que é importante para a gente ou que a gente tem necessidade. Então, existe uma forma de pensar um pouquinho diferente. Aí ele diz assim para a gente: essa desgraça toda que a gente colocou na caixinha, realmente é uma desgraça para quem? Para aqueles que não veem nada além do presente. Eu falei: como assim? Para nós encarnados, que estamos pensando apenas no momento atual, a gente pode entender isso como desgraça. Mas nós já sabemos que nós somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, o que nós estamos passando agora
é apenas um evento que faz parte da nossa história de espírito imortal, mas vamos pensar nos desdobramentos e nas consequências, porque se somos espíritos imortais, nós vamos retornar ao nosso ponto de origem. A confusão muitas vezes acontece porque a gente não para pensar que a gente saiu de algum lugar para fazer alguma coisa em outro lugar e vamos voltar depois da tarefa concluída. Então, o nosso ponto, o nosso esteio, é o nosso local de origem. É como se a gente morasse em uma determinada cidade e saísse para trabalhar em outra cidade e depois a gente retorna para casa. Quando a gente vem para a Terra, somos espíritos. Nós temos uma história e temos um projeto. Reencarnamos para dar conta desse projeto, mas para voltar para prestar conta da realização da tarefa que a gente veio para a Terra para fazer. Mas quando a gente chega na Terra, esquece do compromisso e fica entretido com as opções que se apresentam para a gente, vai chegar uma hora que a gente vai ter que voltar. E quando voltar, que a gente sentar com o patrão para prestar conta do que a gente foi fazer lá na empresa, não, aí o patrão, fulano, o que você fez? Não, você saiu daqui para ir lá abrir a filial da empresa, contratar um monte de pessoas e criar as ferramentas para a empresa funcionar. Você voltou, a empresa não foi nem criada. O que você foi fazer lá? Não, mas aí eu fiz isso, eu fiz aquilo, aí a gente fez um monte de coisa mesmo, né? Aí eles vão ouvir, não, realmente você fez isso tudo, mas você fez por sua conta e risco, você não foi lá fazer nada disso. Então, tudo isso que você fez, eu não posso nem levar em consideração que você saiu daqui para fazer, você não botou a mão. A mãe está fazendo almoço, né? Aí pede o filho para ir ao supermercado comprar um macarrão, que ela vai fazer uma macarronada. Chega a hora do almoço, o filho não voltou. Ela improvisou lá o que tinha para fazer. Aí quando chega depois o filho, aí o filho, ih, mamãe, esqueci do macarrão. Como assim? Não, encontrei com os amigos, vão jogar bola e ainda gastou dinheiro chupando picolé. A gente faz isso muitas vezes. Então ele chama a nossa atenção que para se julgar um fato é preciso ver as suas consequências. Toda vez que a gente tiver dúvida sobre uma decisão a tomar, vamos pensar nos efeitos dessa decisão nossa daqui a 10, 20 anos. Não vamos pensar nem desencarnado, não, vamos pensar nessa encarnação. Eu tenho algo para fazer e estou inseguro se vai ser bom ou não. Pensa, se você tomar a decisão A, o que é que pode acontecer com você daqui a 10 anos? Pensa, se você tomar a decisão B, o que é que pode acontecer com você daqui a 10 anos? A resposta está ali na sua frente. O problema é que quando a gente tem essas dúvidas, a gente tem um desejo. Aí a gente não quer pensar nisso. Porque se a gente parar para pensar, a gente não vai fazer. Não é assim? Você passou pelo shopping, estava lá a vitrine, promoção, você, ai meu Deus, o cartão já está, o seu cartão já foi para o cucuí, você já está gastando o cartão dos outros. Mas apareceu uma promoção desse tamanho lá, e você, não posso, eu vou ter que comprar esse negócio. Mas pera um pouquinho, se eu comprar esse negócio, eu vou ter como pagar? Se alguém perguntar isso, a gente briga, né? Eu não quero saber disso, eu dou um jeito, não é assim? Dá jeito como? Você não vai plantar dinheiro que não vai cair de árvore. Não tem jeito para dar. Se você não tem renda, você não vai ter como honrar esse compromisso. Então, quando você passar pelo shopping,
de olho fechado. E se a vizinha te cutucar, fulano, ali é promoção, você vira para o outro lado. Hã? Não olhe. Porque se você vai ficar tentado a comprar, se você já sabe que não vai ter como pagar, para que você vai entrar ali? Mas aí a gente diz o quê? Eu tenho que ver as novidades. Eu vou só ver as novidades. Não vai. Porque você não vai conseguir só enxergar. Você vai comprar. E se você não pagar, alguém vai ter que pagar. Ou então, você vai pegar aquela caixinha da desgraça e vai pegar assim, credor batendo na minha porta. Está ali. Você mesmo botou na caixinha da desgraça. Mas bateu na sua porta, então você comprou as coisas e pagou. Então, pensa na consequência. Aí, ele vem tudo o que se chama de desgraça, segundo a nossa curta visão, desaparece quando a gente retorna ao plano espiritual e encontra sua compensação na vida futura. Então, todas essas coisinhas que são do mundo material, quando a gente desencarna, elas desaparecem, porque elas pertencem ao mundo material. Então, os sofrimentos naturais por quais a gente experimenta, que são do conjunto do ambiente material, quando a gente retorna à pátria verdadeira, eles desaparecem. Principalmente se a gente estiver bonitinho, dando conta das consequências daquele evento. Beleza. Mas aí ele fala para a gente assim, ó, a desgraça é... Vamos ver o que é a verdadeira desgraça. A desgraça é a alegria. Pessoal, como assim alegria? É o prazer, é a fama, é a vã agitação, é a toda satisfação da vaidade que faz calar a consciência, que reprime a ação do pensamento, que confunde o homem sobre o seu futuro. A desgraça é o ópio do esquecimento que buscais ardentemente. Olha, então a desgraça não é o que está acontecendo, é o que vai acontecer se eu não cumprir as minhas obrigações. Então a reflexão, para um pouquinho. Mas quando a gente não deve ser alegre? Bom, ser alegre é viver a vida com leveza, mas a alegria do dever cumprido e não do dever negligenciado. Porque tem muita gente que está alegre porque não fez o que tinha que fazer. Por que você está feliz? Ai, tinha que trabalhar hoje, feriado. Eu não, vou para a praia. Meu atestado lá, vou para a praia. Você vai encontrar com ele na praia e ele vai estar alegre? Vai. Na cabeça dele ele está alegre. Mas e as consequências do ato dele? Bom, se para essa alegria dele alguém foi penalizado, isso vai para a conta dele. Porque se ele estava de plantão, o que caracteriza um plantão é a não interrupção da prestação daquele serviço. Então, se ele está de plantão e ele não foi, alguém teve que ir, que estava de folga, para poder cobrir o espaço dele. Ele vai ter que dar conta disso. E não vai ser barato. Então, quando ele fala da alegria, dessa alegria irrefletida, daquele que fez bobagem para sentir um prazer momentâneo, mas que se comprometeu e comprometeu o outro. É a alegria daquele que sente prazer com o seu próprio vício, mas que está se comprometendo.
causando desordem no seu sistema fisiológico, no seu conjunto perispiritual e preparando uma reencarnação, possivelmente com alguma dificuldade, por ter lesado voluntariamente o seu corpo espiritual. Então, o que ele apresenta para a gente é um parâmetro para a gente pensar o seguinte: todas as dificuldades que nós somos convidados a experimentar, que fazem parte de um roteiro, não necessariamente são desgraças na nossa vida. E todas as alegrias que nós experimentamos não necessariamente são prazeres verdadeiros. Porque vai chegar um dia em que a gente vai sentir um prazer, por exemplo, de, num feriado, a gente vir para a casa espírita, tomar um passe, tomar uma sopa, fazer um lanche, ouvir o Evangelho. Olha, para muita gente, nós somos loucos. Sexta-feira, feriado, vou embora para praia, vou viajar, vou passear. Não que as pessoas não possam viajar, passear, não, perfeito. Mas o mesmo prazer que a distração gera para algumas pessoas, para outras pessoas o prazer vem do cumprimento do dever. Não, se eu preciso alimentar minha alma, se eu preciso alimentar-me enquanto espírito, e se eu não tenho tempo, o feriado é um excelente tempo para eu me abastecer. Então, eu vou sentir igual ou mais prazer do que quem está na cama até agora olhando assim, isso aqui é 8h30. Deixa eu aproveitar. Problema nenhum ficar na cama até 8h30, meio-dia, se a pessoa pode, joia. Deixa ela aproveitar aquele momentinho dela. Às vezes ela está cansada, precisa repousar mesmo, não tem que trabalhar cedo. Mas ela está sentindo prazer, não está? Mas a gente está sentindo esse mesmo prazer em levantar cedo e ir para a casa espírita. Então nós estamos tratando de nós. Olha, tem muita gente assim agora. Meu Deus, eu vou fazer o que no feriado? Não sei o que eu vou fazer. Nós já sabemos. Nós já recebemos um convitão. Hoje, trabalho. Amanhã, estudo de Nagai, de 12 às 4, 4 às 6. Domingo, encontro de Bezerra. Olha só, nosso feriado. E nós não precisamos gastar nada. O plano espiritual montou para a gente. Porque quando a gente vai para uma agência de viagem, feriadão é assim, né? Vou aproveitar 7 de setembro, vou viajar. Vamos lá na agência. Aí é uma agência de viagem. Aí, para a gente descansar 3 dias, nós levamos 1 ano trabalhando, porque dividiu em 12 vezes. Aí todo mês você fica assim, essa viagem não acaba nunca essa viagem. A viagem foi boa. Não, mas é 3, mas também tem um lado bom. Você leva 1 ano na própria viagem, já tem que ser bom. Essa viagem tem que valer a pena. Porque para 3 dias de viagem você leva 1 ano de problema. Todo mês quando chega, fala tudo cartão e dá. E tem umas ainda que bota a gente o dia inteiro dentro do aeroporto preso. E essa que a gente não esquece mesmo. E o avião que não chega, e o avião que não sai, e o outro. Não é assim? Mas se a gente pega um feriadão desse e se hiberna dentro da casa espírita para estudar, você, meu Deus do céu, que beleza. Os prazeres, eles existem. E são para serem aproveitados. A nossa visão do que é prazer é que se modifica. Durante muito tempo a gente sentiu prazer em fazer bagunça. Você que às vezes quer ver se arrumar confusão com a criança, tira ela da piscina.
Nossa! A criança quer ficar 24 horas dentro brincando. Claro! Nós, enquanto espíritos, também. Se colocar a gente num parque de diversão, a gente não quer sair de lá. A gente só sai porque o tempo passou, né? Aí você começa a sentir dor nos quartos, dor na sala, dor no sei aonde, o joelho que dói, porque aí tem uns brinquedos que a gente não aguenta mais, né? Não aguenta mais. Daí vai as crianças. Eu lembro que na minha época de criança era o Tivoli, né? A sensação era o Tivoli Parque. Olha, coitada da minha tia. Minha tia que levava a gente, as crianças. Tinha um tal de uma xícara giratória, ela quase morria, porque a gente esmagava ela na xícara. Para a gente era fácil, para ela era sair de lá toda retorcida. Mas não é? Então, tirar a gente da brincadeira incomoda. Mas o gostoso é que o espírito, à medida que ele vai amadurecendo, o dever vai se transformando em prazer. E é isso que o texto do Evangelho convida a gente a pensar. O cumprimento do dever que vai gerar o prazer, e aí eu vou entender as dificuldades que se apresentam como etapas na construção do ser imortal, e não como desgraça. E aí eu vou evitar a desgraça verdadeira, que é a minha ação no erro. Quando eu opto por fazer alguma coisa errada, eu estou trazendo a desgraça para perto de mim. Quando eu opto por fazer as coisas certas, eu estou trazendo a alegria e o bem-estar para perto de mim. E aí, quando aquilo que os outros chamam de desgraça bate na minha porta, eu entendo como um convite à reflexão, como uma oportunidade de ressarcimento à lei, e que vai trazer mais leveza e mais aprendizado para mim, espírito imortal. Só o tempo, só o amadurecimento, só o esforço pessoal para a gente chegar a essa conclusão. E principalmente para a gente saborear essa conclusão, porque às vezes a gente até entende a lógica disso, mas no calor da dificuldade é difícil vivenciar. E à medida que a gente vai amadurecendo, se aprimorando, a gente passa a ver isso com clareza. Isso é verdade. Essa dificuldade que me aconteceu foi a melhor coisa da minha vida, que me fez descobrir novos caminhos, e agora eu estou muito mais feliz. Você quer ver uma coisa que é muito complicada e que a gente está tendo assim, um momento em que muitos companheiros estão passando por essa experiência? É o desemprego. É uma coisa muito complicada, mas o desemprego também é um excelente momento para aquela pessoa se atualizar, fazer cursos novos, descobrir novos horizontes, e muita gente começa a desenvolver coisas novas que antes não tinha tempo para desenvolver, e que depois, quando ele vai dizer, ele vai agradecer o desemprego. Meu Deus, ainda bem que eu fiquei aquele período parado, porque ele me fez pensar, me fez descobrir outras coisas, eu me aprimorei, fiz novos cursos. Hoje em dia eu estou muito mais... Se eu tiver aí, né, depois a gente ri, né? Se eu estivesse naquela empresa, meu Deus, eu estava lá até hoje fazendo aquilo, como os meus colegas estão. A partir do momento que eles me desligaram, eu tive que correr atrás de outras coisas. Hoje estou muito melhor, muito mais feliz, muito mais realizado, cresci profissionalmente. Então a gente entende que na hora do problema é difícil enxergar com clareza, mas quando a gente entende que aquilo ali é uma oportunidade, os problemas, eles são oportunidades para a gente. Aí a gente começa a olhar em direção das oportunidades. Eu tiro o olhar do problema e começo a ampliar a visão para ver as oportunidades que esse problema está trazendo para mim. Aí, ó, a gente vai longe. Né? Então, é isso que o Evangelho está nos convidando à reflexão na manhã de hoje. Que Deus nos proteja, Pai, e abençoe.